Fala galera, aqui é o Bart Score, inclusive sejam bem-vindos ao canal, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aí. Especialmente hoje eu queria aproveitar e falar um pouco com vocês sobre a minha experiência sincera ao redor da provinha que eu tive do beta do Ragnarok Latam, beleza? Bom, desde que eu comecei a ver os anúncios, né, lá no começo, eu criei uma expectativa muito boa ao redor do servidor, porque eu sempre joguei Rag a vida inteira, desde quando eu tinha 10, 11 anos, desde o início lá em 2002, então sempre foi um jogo que eu guardei muito próximo pra mim, e na verdade é um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer esse canal também, poder falar um pouco mais do jogo e de outras experiências que eu tenho que são nostálgicas também, sabe, que trazem um pouco desse tipo de sentimento gostoso, coisas que de certa forma fazem quem eu sou. Falando um pouco sobre a Gravity, né, sobre o servidor. Pra quem não sabe, a Gravity, ela é dona do Ragnarok, né, ela é a empresa coreana que comanda o Ragnarok, o IP Ragnarok, então tudo que é Ragnarok Online, não necessariamente Ragnarok, tem, por exemplo, o Assassin's Creed Ragnarok, isso não tem nada a ver com a Gravity, mas a maioria dos IPs do Ragnarok Online, eles são todos da Gravity. E essa mesma Gravity resolveu abrir um servidor de Ragnarok novo aqui na América Latina. Eles já têm o BRO, só que o BRO ele não responde diretamente para a Gravity, né? Ele responde para a Warp Portal, que é uma outra empresa. Só que aí, antes deles inaugurarem esse servidor, eles resolveram fazer um teste beta para testar questão de latência, a quantidade de pessoas que realmente iam jogar ou não, esse tipo de coisa. E para você acessar esse teste beta, tudo que você precisava fazer era ter feito a sua conta até então. Inclusive, o pré-registro de contas ele ainda tá aberto e eu vou deixar na descrição para vocês, porque vocês ainda conseguem ganhar prêmios e tudo mais se vocês se registrarem ainda hoje. Lembrando que a data oficial de lançamento do servidor é no dia 28 de maio, beleza? Antes do beta lançar, eu tava absolutamente hypado. Cada vez que eu via uma notícia ou cada vez que eu via um anúncio, eu ficava cada vez mais empolgado. E era incrível como tinham anúncios. Inclusive tem que parabenizar essa nova empreitada, né? Esse novo passo da Gravity, porque realmente eu nunca vi tanto anúncio assim na minha vida. E me lembrou muito da hype que eu senti quando o Ragnarok lançou. Lá em 2002, 2003, tinha muita propaganda que passava na televisão e eu adorava aquelas propagandas. Foi um dos motivos pelo qual eu acabei começando a jogar o jogo e me apaixonei desse jeito. Então eu não queria só jogar, eu queria reviver todo esse sentimento gostoso que eu já senti no passado. Afinal de contas, foi uma fase muito especial da minha vida também. E eu tenho certeza que não era só eu. Muita gente voltou a jogar por conta desse retorno do Ragnarok. Era só olhar no Discord. Tava cheio de comentários de gente querendo saber quais eram as novas atualizações ou que tipo de builds eles podiam fazer. Enfim, como eles podiam se atualizar para esse novo Ragnarok. Eu acho que todo esse pessoal veio com a mesma ideia de querer se reencontrar não só com o jogo, mas com aquela criança que eles eram quando começaram a jogar o jogo, sabe? E a hype aumentou ainda mais depois que eles fizeram uma coletiva de imprensa falando sobre tudo aquilo que eles fariam, especialmente nesse Ragnarok. Eles falaram das soundtracks especiais que eles iam fazer, falaram dos servidores da Coreia e como a gente ia sincronizar a nossa atualização com a deles, da caça que eles fariam contra os servidores privados e do controle forte que eles fariam em cima dos bots e dos macros. Uma coisa que a galera sempre pediu muito. Em cima disso tudo, vários tipos de eventos presenciais, desde a orquestra, que vai ter agora dia 14 de junho, se não me engano, até eventos competitivos, como era antigamente o RWC, ou Ragnarok World Championship, uma competição mundial entre equipes de Ragnarok. O melhor de tudo é que dessa vez dava pra botar um pouco de fé, porque era o próprio pessoal coreano falando isso. Inclusive, eu pessoalmente fiquei muito emocionado quando eu vi o próprio Lee Myung-jin, que é o criador dos manhwas do Ragnarok. Foi a história dele que, na verdade, se tornou o que o jogo hoje é. Ele é o verdadeiro criador do Ragnarok. E ele mandou uma mensagem especial pro pessoal da América Latina que ia estar assistindo durante essa coletiva de imprensa. Eu não vou mentir pra vocês e dizer que eu não chorei quando eu vi aquele senhorzinho de idade fofinho falando sobre esse jogo maravilhoso. E, enfim, é bonito ver que mesmo depois de todos esses anos ele permanece presente dentro das escolhas da empresa. Bom, quando o beta foi realmente lançado e aberto, a
realidade bateu de frente com a expectativa. A gente teve muitos problemas de conexão, muitos problemas de bugs, tinham mapas lotados de jogadores que as pessoas não conseguiam nem se mover. A grande diferença, pra mim, estava na equipe de suporte, que dessa vez manteve várias atualizações, até pra acalmar um pouco da ansiedade dos jogadores de Ragnarok, que, vamos falar sério, é um povo muito apaixonado. Agora, de longe, o maior impacto que todo mundo percebeu foi na loja de cash. É que assim, na coletiva de imprensa, que eu falei agora há pouco, eles anunciaram que eles não venderiam nenhum tipo de equipamento por cash, somente itens utilitários e visuais. Então, como esse foi um dos grandes problemas que a gente vê que acabaram com o server atual brasileiro, que é o BRO, muitas pessoas ficaram muito felizes com aquilo, mas a maioria não acreditou de verdade. E quando a gente entrou no jogo e abriu a loja e viu que, embora fossem alguns equipamentos não tão roubados, por assim dizer, eles ainda eram equipamentos. Então ainda contava como mentira aquilo que foi falado na coletiva de imprensa. No jogo eles colocaram uma espécie de ovo, o pessoal chama de ovo do gacha. Gacha, para explicar de forma facilitada, é como se fosse uma espécie de jogo do tigrinho, que você tem uma chance de ganhar os itens bons e uma chance muito maior de ganhar itens que não vão ser tão úteis assim para você. Então você acaba gastando bastante dinheiro comprando esses ovinhos e torcendo para conseguir alguma coisa boa. Além disso, por meio dessa loja, para você conseguir os equipamentos visuais, ou seja, que só dão uma cara nova pro seu personagem, mudam o estilo dele um pouco, mas sem oferecer nada de atributos, a única forma de você conseguir esses itens era por meio do mesmo ovo. Enfim, não vou mentir pra vocês, foi frustrante, foi muito frustrante. Dava pra ver que não era só a minha expectativa, todo mundo ficou muito desapontado com aquilo. Parecia que aquilo que a gente estava buscando de jogar um Ragnarok balanceado, de poder aproveitar o jogo e ter mérito pelo tempo que a gente tá colocando ali dentro, era só mais um sonho. Mas ao mesmo tempo eu percebi que aquela sensação que eu tava buscando ao jogar o Ragnarok, ela tava na minha memória e não no servidor, por assim dizer. E assim que eu percebi isso, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava preso ao que o Ragnarok já foi um dia e me frustrava cada vez mais, ou eu aceitava o que ele é hoje, com seus defeitos, mas também com novas possibilidades. E foi aí que eu comecei a valorizar outras coisas. Tiveram novas amizades que surgiram em meio a toda aquela galera que estava se juntando para fazer a comunidade do Ragnarok a florescer novamente. Em vez de ficar preso àquela nostalgia que só me gerava decepção quando eu comparava com o servidor, eu decidi me adaptar e aproveitar tudo aquilo que o servidor tinha para oferecer de bom. E olhando para frente, pro futuro, eu continuo acreditando que o Ragnarok Latam vai dar certo. Eu acredito que ele vai conseguir encontrar um lugarzinho no meio daquele poço de nostalgia que todo jogador de Ragnarok bebe tanto. Sim, talvez ele não seja aquela nossa primeira experiência, sabe? Aquela que a gente lembra com tanto amor e carinho. Mas quem sabe não se torna uma nova história que no futuro a gente vai lembrar com, talvez não o mesmo, mas um carinho diferente. Eu, com certeza, vou estar no lançamento do servidor oficial, jogando, grindando, passando horas sentado na cadeira, jogando um Ragnarokzinho com meus parceiros, fazendo as lives, fazendo os vídeos e trocando ideia com todo mundo que ainda acredita que esse servidor tem muita coisa pra mostrar pra gente. Se a gente deixar o saudosismo de lado e olhar pra frente, quem sabe a gente não cria novas memórias tão boas quanto as antigas. Bom, galera, espero que vocês tenham aproveitado. Eu dividi com vocês um pouco do que eu senti enquanto joguei o beta do Ragnarok América Latina, ou Latam. Se você também já tem uma história com o Ragnarok, ou se você está entrando agora e quer aprender um pouco e entender melhor o que é tudo isso que está acontecendo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo pra gente como que foi a sua experiência com o Ragnarok, ou o que você achou do beta do Ragnarok Latam. Eu sei que eu vou continuar a minha jornada sem amarras e com o coração sempre aberto para o novo. Espero que eu possa contar com vocês nessa jornada também. Um super abraço para vocês, tamo junto!